Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Aqui, cada história é feita para te prender do começo ao fim. Se você ama romances intensos, segredos e reviravoltas de tirar o fôlego, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho porque o que vem agora vai te deixar sem ar. E se o homem que você foi obrigada a casar fosse o mesmo que jurou destruir sua vida? Jamilete nunca imaginou que o garoto que a protegia na infância se tornaria seu maior tormento, até que uma verdade enterrada há anos viesse à tona e mudasse tudo. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E me diz, você acredita que o amor pode sobreviver ao ódio? Vamos à história. O reflexo no espelho era de uma mulher que Jamilete Duarte mal reconhecia. 7 anos nos Estados Unidos a tinham transformado completamente. Não era apenas o diploma de medicina ou a especialização em cirurgia cardiotorácica que pesava em suas mãos trêmulas. Era a mulher em que havia se tornado. Aos 26 anos, sua pele morena irradiava uma confiança que só a distância e o tempo conseguem esculpir. Os cabelos dourado-acobreados caíam em cachos soltos sobre seus ombros, e seus olhos castanho-mel refletiam uma determinação inabalável. Mas naquele momento, diante do portão imponente da mansão Rivas, a mesma mansão onde sua mãe havia servido por décadas, onde ela própria crescerá correndo pelos jardins perfeitamente aparados, Jamilete sentia o peso de uma dívida que nenhum dinheiro poderia pagar. Você não precisa fazer isso, murmurou para si mesma, apertando a alça da bolsa onde guardava o cheque. Um cheque generoso, fruto de anos de plantões extenuantes, privações e noites sem dormir. Cada centavo ali representava sua independência, sua liberdade. Mas também representava algo mais profundo, gratidão. Os Rivas não apenas haviam empregado sua mãe. Eles a haviam acolhido. Pagaram seus estudos no colégio mais prestigiado do país, onde ela, filha de uma governanta, sentava-se ao lado de herdeiros de fortunas e sobrenomes que ecoavam poder. E quando chegou a hora da universidade, quando o sonho de medicina parecia impossível, foram eles que abriram as portas. Sem pedir nada em troca. Apenas com aquele sorriso gentil da senhora Rivas e o aperto de mão firme do senhor Rivas. Você vai fazer diferença no mundo, querida, a senhora Rivas havia dito, anos atrás. E quando fizer, lembre-se de onde veio. Não por obrigação, mas por amor. O portão se abriu com um rangido suave, acionado por algum funcionário interno. Jamilete respirou fundo e atravessou o jardim, cada passo ecoando memórias que ela tentará enterrar. Memórias dele. Augusto Rivas. O nome ainda provocava um aperto em seu peito, uma mistura confusa de saudade, mágoa e algo que ela jamais ousaria nomear. Durante toda a infância e adolescência, ele fora sua sombra e seu sol. Seu protetor e, inexplicavelmente, seu maior tormento. Jamilete lembrava-se dos primeiros anos com clareza cristalina. Augusto, apenas alguns meses mais velho, com aqueles olhos azul acinzentado que pareciam enxergar através dela, sempre a defendia no colégio. Quando outros alunos a ridicularizavam por ser a filha da empregada, ele os calava com um olhar gélido e palavras afiadas que cortavam mais fundo que qualquer insulto. Ela o adorava por isso. E mais, ela o amava. Mas algo mudou. Na adolescência, o menino gentil se transformou em um jovem distante, frio, até cruel. Cada sorriso que ela oferecia era recebido com indiferença. Cada tentativa de aproximação era rebatida com desprezo mal disfarçado. Jamilete nunca entendeu o que havia feito de errado. E quando finalmente partiu para os Estados Unidos, levou consigo não apenas sonhos de medicina, mas uma ferida aberta que 7 anos não conseguiram cicatrizar completamente. A porta principal se abriu antes que pudesse tocar a campainha. Não era um empregado. Era ela. A senhora Rivas, agora com alguns fios prateados nos cabelos castanhos, mas com o mesmo sorriso caloroso que Jamilete guardava na memória. Jamilete. A mulher a envolveu em um abraço apertado, emocional. Minha menina voltou. Deixe-me olhar para você. Meu Deus, que mulher linda você se tornou. As lágrimas vieram sem aviso. Jamilete se permitiu ser abraçada, ser amada, ser vista como algo mais que apenas a filha da governanta. Ali, nos braços daquela mulher, ela era especial. Era importante. Entre. Seu pai está no escritório, mas já mandei chamá-lo. Ele vai ficar tão feliz. A senhora Rivas a guiou para dentro, pelos corredores que Jamilete conhecia de cor,
mas que agora pareciam diferentes. Mais amplos. Mais opressores. A sala de estar onde foram recebidas era um retrato de elegância temporal. Móveis de mogno, cortinas pesadas de veludo bordô, e retratos de família espalhados pelas paredes. Jamilete evitou olhar para eles. Sabia que, em algum lugar, havia fotos de Augusto. E não estava pronta para encarar aquele rosto que ainda visitava seus sonhos. Trouxe isto, Jamilete disse, retirando o cheque da bolsa com mãos firmes. É o valor que vocês investiram em minha educação, corrigido com juros. Não é uma fortuna, mas é honesto. É meu. A senhora Rivas olhou para o cheque, depois para Jamilete, e algo mudou em sua expressão. Um brilho astuto, quase conspiratório, surgiu em seus olhos escuros. Querida, sente-se. Precisamos conversar. O tom fez Jamilete estremecer. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo que a senhora Rivas usava quando estava prestes a revelar algo importante, algo definitivo. O senhor Rivas entrou na sala naquele momento, alto e imponente mesmo aos 60 anos. Seu rosto se iluminou ao ver Jamilete, e ele também a abraçou com afeto genuíno. Mas quando se sentou ao lado da esposa, Jamilete percebeu que ambos compartilhavam a mesma expressão. Estavam tramando algo. Jamilete, não queremos seu dinheiro, começou o senhor Rivas, sua voz profunda ecoando autoridade. Nunca quisemos. O que fizemos por você não foi um investimento financeiro. Foi um investimento em alguém que sempre consideramos parte desta família. Mas eu preciso retribuir. E vai retribuir, interrompeu a senhora Rivas, inclinando-se para frente. Mas não com dinheiro. Com algo muito mais valioso. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de expectativa. Jamilete sentiu o coração acelerar, uma premonição sombria rastejando por sua espinha. Case-se com nosso filho. As palavras caíram como bombas na sala silenciosa. Jamilete piscou, certa de que havia ouvido errado. Mas a expressão séria nos rostos do casal confirmou que não havia engano. Vocês estão falando sério? Sua voz saiu fraca, incrédula. Completamente, confirmou o senhor Rivas. Augusto assumiu a presidência da empresa há 3 anos. Ele transformou nosso negócio em um império. Mas também se transformou em algo que não reconhecemos. Ele é frio, distante, cercado de mulheres que não valem nada. As manchetes toda semana com uma namorada diferente estão destruindo não apenas a reputação dele, mas da empresa. Tentamos conversar com ele inúmeras vezes, continuou a senhora Rivas, com um suspiro carregado. Mas Augusto é teimoso. Ele diz que não precisa de ninguém, que está bem sozinho. Mas nós sabemos a verdade. Ele está vazio, perdido. E você, Jamilete, você sempre foi especial para nós. Sempre desejamos que vocês ficassem juntos. Mas Augusto me odeia, Jamilete sussurrou, e a dor antiga ressoou em sua voz. Ele me odiava desde a adolescência. Eu nunca entendi porquê, mas ele deixou bem claro que não me queria por perto. Ele era um garoto confuso, disse a senhora Rivas, com um aceno de mão que parecia querer apagar anos de mágoa. Hormônios, pressão, expectativas. Mas agora são adultos. E você, minha querida, é a única pessoa que conhecemos capaz de alcançá-lo. De salvá-lo. Eu não sou salvadora de ninguém, Jamilete retrucou, sentindo a irritação crescer. E definitivamente não vou me casar com alguém que me despreza. É uma união estratégica, interveio o senhor Rivas, sua voz assumindo um tom mais pragmático. Vocês não precisam se amar. Apenas precisam estar juntos. Mantenha as aparências por 1 ano. Estabilize a imagem dele. Em troca, daremos a você o que quiser. Um hospital próprio, talvez? Ou uma clínica de cardiologia com seu nome. Você terá recursos ilimitados para fazer o bem que sempre desejou. A proposta era tentadora. Absurdamente tentadora. Jamilete passará anos sonhando em ter sua própria clínica, um lugar onde pudesse tratar pacientes carentes, onde o dinheiro não fosse barreira entre a vida e a morte. E ali estavam os Rivas, oferecendo-lhe exatamente isso em uma bandeja de prata. Mas o preço. Deixe-me pensar, ela disse finalmente, levantando-se. Suas pernas tremiam, mas ela se forçou a manter a postura ereta.
Eu preciso de tempo para processar isso. Claro, querida. Mas não demore muito, disse a senhora Rivas, também se levantando. Augusto está chegando hoje à noite. Ele não sabe de nada ainda. Seria bom você estar aqui quando contarmos a ele. Hoje à noite. Jamilete sentiu o pânico subir por sua garganta. Sim. Será um jantar em família. E você, minha querida, é família. Jamilete saiu da mansão Rivas com a mente em tumulto. O cheque ainda estava em sua bolsa, inútil e rejeitado. No lugar dele, carregava uma proposta que poderia mudar completamente o rumo de sua vida. Ou destruí-la. Casar com Augusto Rivas. O garoto que fora seu primeiro amor, seu primeiro desgosto, sua primeira desilusão. O homem que agora comandava um império empresarial e que, pelas manchetes que Jamilete evitava ler, vivia uma vida de excessos e conquistas vazias. Enquanto dirigia de volta para o modesto apartamento que alugara na cidade, Jamilete não conseguia parar de pensar nele. Em como seria revê-lo depois de 7 anos. Será que ele mudará muito? Será que ainda tinha aquele olhar frio que costumava congelá-la por dentro? Mais importante, será que o ódio dele por ela havia diminuído ou crescido com o tempo? Augusto Rivas bateu a porta do carro com mais força do que pretendia. O motorista estremeceu, mas não disse nada. Ninguém contrariava Augusto Rivas. Não quando ele estava daquele humor. E ultimamente, ele sempre estava daquele humor. Alto, com seus 1,85 m de pura presença intimidadora, Augusto caminhava com a postura de quem nascerá para comandar. O terno sob medida azul marinho acentuava seus ombros largos e físico atlético, resultado de horas na academia, a única forma que encontrava de canalizar a raiva constante que borbulhava sob sua pele. Seus cabelos loiro escuro estavam perfeitamente penteados, não porque ele se importasse, mas porque imagem era tudo no mundo corporativo. E Augusto Rivas tinha uma imagem a manter, implacável, poderoso, intocável. Mas por dentro, ele era um caos. Senhor Rivas, sua mãe ligou 3 vezes, informou Paula, sua secretária, assim que ele entrou no escritório do último andar do edifício Rivas Corp. Ela insiste que você vá jantar na mansão hoje à noite. Disse que é urgente. Augusto revirou os olhos e dispensou Paula com um gesto de mão. Urgente. Para sua mãe, tudo era urgente. Provavelmente queria apresentá-lo a mais uma moça de família na esperança de que ele finalmente sossegasse e lhe desse netos. Como se ele fosse capaz de amar alguém. Augusto se jogou na cadeira de couro atrás da mesa imponente e abriu o laptop. Números, gráficos, relatórios, essa era sua linguagem. A única coisa que fazia sentido em sua vida. Desde que assumirá a presidência da empresa aos 24 anos, ele a transformará em um colosso. Rivas Corp agora dominava setores de tecnologia, construção civil e investimentos. Seu nome estava em cada revista de negócios, cada lista de bilionários do país. Mas sua mãe estava certa em uma coisa: as manchetes pessoais eram um problema. Toda semana, uma nova foto dele com uma mulher diferente. Todas lindas, todas interesseiras, todas absolutamente entediantes. Ele não se envolvia com nenhuma delas. Apenas as usava como escudos, como distrações para evitar perguntas mais profundas sobre sua vida pessoal. Porque se alguém cavasse fundo o suficiente, descobriria a verdade. Augusto Rivas estava sozinho não por escolha, mas por medo. Medo de sentir novamente o que sentirá uma vez. Medo dela. Augusto fechou os olhos, tentando reprimir a memória que sempre surgia quando baixava a guarda. Jamilete Duarte. A filha da governanta. A garota que o havia seguido pela vida inteira como uma sombra doce e irritante. A mesma garota que, quando ele finalmente juntara coragem para confessar o que sentia, o havia humilhado da pior forma possível. Ou era o que ele acreditava. A rejeição acontecerá no último ano do ensino médio. Augusto, depois de meses reunindo coragem, escrevera uma carta confessando seus sentimentos por Jamilete. Deixará a carta no armário dela, certo de que, quando ela lesse, finalmente entenderia por que ele a afastava, não porque a odiava, mas porque estava apaixonado e aterrorizado com isso. Mas a resposta veio de forma brutal. Durante uma festa na casa de um colega, Caroline Esteves, uma das garotas populares que sempre perseguira Augusto, o puxara para um canto e mostrará a carta. A mesma carta que ele escrevera para Jamilete.
Só que agora estava rasgada, com palavras cruéis escritas nas bordas com a letra inconfundível de Jamilete. Patético. Ele realmente acha que eu sentiria algo por ele? Ele só está me usando para se sentir bem consigo mesmo. Augusto sentirá como se tivessem arrancado seu coração do peito e o pisoteado. Caroline, claro, aproveitará o momento. Consolará-o, oferecerá-se como distração. Mas mesmo no auge de sua dor e humilhação, Augusto não conseguirá tocar em Caroline. Não conseguirá tocar em ninguém. Porque, no fundo, ainda era Jamilete que ele queria. E foi esse desejo doentio, essa incapacidade de se libertar dela, que o transformará no homem que era agora. Frio, calculista, incapaz de confiar ou se entregar. O telefone tocou, arrancando das memórias amargas. Era a sua mãe. Novamente. Mãe, estou ocupado. Augusto Rafael Rivas, você vai vir para o jantar hoje ou vou até aí e arrasto você pelos cabelos? A voz dela era firme, sem espaço para negociação. Augusto suspirou. Conhecia aquele tom. Não adiantava lutar. Que horas? 8 em ponto. E vista algo apresentável. Temos uma convidada especial. Ele desligou antes que pudesse perguntar quem era a convidada. Provavelmente mais uma armação matrimonial. Sua mãe não desistiria até vê-lo casado e infeliz como todos os outros. Augusto voltou ao trabalho, mas sua mente estava inquieta. Algo no tom de sua mãe o incomodava. Havia uma urgência ali, uma emoção que ela tentava esconder. E sua mãe só ficava assim quando tramava algo grande. Ele odiava quando ela tramava. Às 7h30, Augusto estacionou na entrada da mansão onde crescerá. O lugar não mudará muito. Ainda era imponente, opressor e cheio de memórias que ele preferia esquecer. Memórias de Jamilete correndo pelos jardins, de seu sorriso luminoso, de seu riso que costumava preencher os corredores vazios. Ele empurrou essas lembranças para o fundo da mente e entrou. Seus pais o esperavam na sala de estar, junto com ela. Augusto congelou. Não era possível. Jamilete Duarte estava ali, sentada no sofá, mais linda do que ele jamais a vira. 7 anos a haviam transformado de garota em mulher, e que mulher! Sua pele morena brilhava sob a luz suave da sala, seus cabelos cacheados caíam em ondas sedutoras sobre seus ombros, e aqueles olhos castanho-mel, os mesmos olhos que o assombravam, agora o encaravam com uma mistura de choque e algo que ele não conseguia decifrar. Augusto, bem-vindo! Sua mãe se levantou, radiante. Olhe quem voltou! Jamilete terminou medicina e veio nos visitar. Não está linda? Augusto não respondeu. Não conseguia. Sua garganta estava fechada, seu coração martelava violentamente contra as costelas, e a raiva, aquela velha companheira começou a ferver em suas veias. Ela. Aqui. Depois de tudo. Jamilete se levantou lentamente, e Augusto percebeu que ela estava tão abalada quanto ele. Bem. Que sofresse. Que sentisse uma fração do que ele sentirá quando ela o despedaçara. Augusto, ela disse, e sua voz ainda tinha aquela doçura irritante que ele lembrava. Faz tempo. Não o suficiente, ele respondeu, gelado. O silêncio que se seguiu foi brutal. E então sua mãe sorriu. Aquele sorriso que Augusto conhecia tão bem. O sorriso que precedia desastres. Sentem-se, vocês dois. Temos uma notícia maravilhosa para dar. E Augusto soube, naquele exato momento, que sua vida estava prestes a se transformar em um inferno. Ou talvez, finalmente, ele teria a chance de fazer Jamilete Duarte pagar por cada lágrima que ele derramara por ela. O jantar estava servido na mesa comprida de mogno, mas ninguém tocava na comida. A tensão no ar era tão densa que Jamilete sentia dificuldade para respirar. Sentada à direita do Sr. Rivas, ela mantinha os olhos fixos no prato de porcelana fina, incapaz de encarar Augusto, que estava exatamente à sua frente. Ela podia sentir o peso do olhar dele. Aqueles olhos azul acinzentado que costumavam ser gentis agora queimavam com uma intensidade que a fazia tremer. Não era admiração. Não era surpresa. Era ódio puro e cristalino. Então, começou o Sr. Rivas, limpando a garganta. Como vocês podem imaginar, não chamamos vocês aqui apenas para um jantar casual. Augusto recostou-se na cadeira, cruzando os braços sobre o peito largo.
O terno cinza que vestia estava impecável, cada linha perfeita, mas havia algo predatório em sua postura. Como um tigre prestes a atacar. Deixe-me adivinhar, sua voz era como gelo raspando metal. Vocês querem que eu me case? Novamente. Porque aparentemente nunca se cansam de tentar controlar minha vida. Augusto, não seja rude, repreendeu a senhora Rivas, mas havia nervosismo em sua voz. Ela conhecia o filho. Sabia quando estava pisando em terreno perigoso. Rude? Augusto riu, mas não havia humor ali. Vocês convocam um jantar urgente, trazem a filha da governanta depois de anos sem dar notícias, e eu sou o rude. Jamilete encolheu-se com a forma depreciativa como ele se referiu a ela. Filha da governanta. Como se fosse só isso. Como se todos aqueles anos de convivência, de amizade, pelo menos ela pensava que havia sido amizade, não significassem nada. Ela tem nome, Jamilete disse, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Ergueu os olhos e enfrentou Augusto pela primeira vez desde que ele entrará. E é doutora Jamilete Duarte. Cirurgiã cardiotorácica formada pela Universidade de Harvard. Se vai me insultar, ao menos use meu título. Algo cintilou nos olhos de Augusto. Surpresa? Respeito? Não, era desprezo. Doutora, ele repetiu, sarcástico. Impressionante. Meus pais compraram um título para você também? Augusto Rafael. A senhora Rivas bateu a mão na mesa, fazendo as taças tilintarem. Isso é inaceitável. Peça desculpas agora. Por quê? Por dizer a verdade. Augusto inclinou-se para frente, apoiando os cotovelos na mesa, os olhos fixos em Jamilete. Você está aqui por quê, exatamente? Para cobrar o investimento que meus pais fizeram em você? Para receber mais esmolas? Cada palavra era uma facada. Jamilete sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar na frente dele. Não lhe daria essa satisfação. Em vez disso, abriu a bolsa e retirou o cheque, jogando-o sobre a mesa com mais força do que pretendia. Vim aqui para pagar cada centavo que seus pais investiram em mim, ela disse, a voz tremendo de emoção contida. Porque, ao contrário do que você pensa, tenho dignidade. E não devo nada a ninguém. Augusto pegou o cheque, examinou-o por um momento, e então, para choque de Jamilete, rasgou-o ao meio. Depois em quartos. Depois em pedaços tão pequenos que pareciam confete. Esse dinheiro não vale nada, ele disse, deixando os pedaços caírem sobre o prato. Assim como esse gesto patético de independência. Chega! O senhor Rivas levantou-se, as mãos apoiadas na mesa, o rosto vermelho de raiva. Augusto, você vai me ouvir agora e vai me ouvir bem. Jamilete é como uma filha para nós. Sempre foi. E está na hora de você parar de agir como um menino mimado e assumir responsabilidade. Responsabilidade. Augusto também se levantou, e a diferença de altura entre pai e filho era mínima. Ambos eram homens imponentes, mas enquanto o pai emanava autoridade experiente, o filho irradiava perigo juvenil. Do que exatamente está falando? A senhora Rivas respirou fundo e levantou-se também. Queremos que você se case com Jamilete. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto piscou. Uma vez. 2 vezes. Como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Vocês, o quê? Você me ouviu, disse a senhora Rivas, mais firme agora que as cartas estavam na mesa. Queremos que vocês se casem. É uma união que sempre desejamos. Vocês cresceram juntos, se conhecem. Conhecer? Augusto interrompeu, sua voz subindo uma oitava. Eu não conheço essa mulher. Não sei quem ela é, o que quer, e sinceramente não me importo. Eu também não quero isso, Jamilete interveio, levantando-se abruptamente. Sua cadeira rangeu contra o piso de mármore. Vocês são loucos. Acham que vou me casar com alguém que me odeia? Com alguém que acabou de me humilhar na frente de todos? Vocês não têm escolha, disse o senhor Rivas, e havia algo final em sua voz. Algo que fez tanto Jamilete quanto Augusto se calarem. Augusto, você está destruindo a reputação desta família. As manchetes, as mulheres, o comportamento errático. Os acionistas estão questionando sua capacidade de liderança.
Precisamos de estabilidade, e um casamento fornecerá isso. E você, Jamilet, continuou a senhora Rivas, precisa de recursos para abrir sua clínica. Sabemos que esse é seu sonho. Sempre foi. Casar com Augusto lhe dará acesso a fundos ilimitados, conexões, poder para fazer o bem que sempre quis fazer. Isso é chantagem, Jamilet sussurrou, horrorizada. Isso é estratégia, corrigiu o senhor Rivas. Vocês não precisam se amar. Apenas precisam estar juntos publicamente. Mantenham as aparências por 2 anos. Depois disso, se ainda quiserem se separar, terão nossa bênção. Mas esses 2 anos são inegociáveis. Augusto passou as mãos pelos cabelos, bagunçando o penteado perfeito. Pela primeira vez desde que entrará, ele parecia genuinamente abalado. Vocês não podem me forçar a fazer isso. Não estamos forçando, disse seu pai, e havia tristeza em seus olhos. Estamos pedindo. Como seu pai. Como alguém que passou a vida construindo algo que você herdou. Estou pedindo que proteja esse legado. Que proteja a si mesmo. E se eu recusar? O senhor Rivas suspirou. Então transferirei o controle majoritário das ações para seu primo Dante. Ele está mais do que disposto a assumir a presidência. A menção de Dante fez Augusto endurecer. Dante Rivas, filho do irmão mais novo do senhor Rivas, sempre fora uma sombra na vida de Augusto. 2 anos mais velho, igualmente ambicioso, mas sem o talento natural de Augusto para negócios. Dante passará anos esperando que Augusto falhasse, esperando sua chance de roubar o trono. Você não faria isso, Augusto disse, mas havia incerteza em sua voz. Não me teste. Jamilet observava a troca entre pai e filho com o coração apertado. Isso estava errado. Tudo isso estava terrivelmente errado. Ela não queria ser usada como peça de barganha, como ferramenta para controlar Augusto. E definitivamente não queria se prender a alguém que a desprezava tão profundamente. Eu recuso, ela disse, firme. Não vou me casar com ele. Encontrarei outra forma de abrir minha clínica. Obrigada por tudo que fizeram por mim, mas não posso aceitar isso. Virou-se para sair, mas a voz da senhora Rivas a deteve. Jamilet, espere. Havia súplica ali, algo que Jamilet nunca ouvirá da mulher forte e decidida que conhecia. Por favor, não é só por nós. É por ele. Augusto está se destruindo, e nós não sabemos mais como ajudá-lo. Você sempre teve uma conexão com ele. Sempre foi a única que conseguia alcançá-lo. Isso foi há muito tempo, Jamilet respondeu, sem se virar. Esse tempo já passou. Ele deixou bem claro que não me quer por perto. Porque ele está com medo. Jamilet finalmente se virou, confusa. Medo. A senhora Rivas olhou para o filho, que estava imóvel, o rosto uma máscara de pedra. Ele não vai admitir, mas está com medo de sentir novamente. De se abrir. De ser ferido. Mãe, cala a boca, Augusto disse, baixo e perigoso. Mas ela continuou. Algo aconteceu no último ano do ensino médio. Algo que mudou Augusto completamente. Ele nunca nos contou o que, mas desde então é como se uma parte dele tivesse morrido. Ele se fechou, se tornou essa pessoa fria e inacessível. E eu sei, no fundo do meu coração, que você está conectada a isso, Jamilet. De alguma forma, você é a chave. Jamilet sentiu um aperto no peito. O último ano do ensino médio. Foi quando Augusto mudou drasticamente. Foi quando o desprezo dele por ela se intensificou a ponto de se tornarem estranhos completos. Mas ela não tinha ideia do que poderia ter causado isso. Eu não sei do que você está falando, Jamilet disse, honestamente. Augusto simplesmente me cortou da vida dele. Sem explicação, sem razão. Se há algo que eu deveria saber, ninguém nunca me contou. Augusto finalmente falou, e sua voz estava carregada de amargura. Claro que não sabe. Pessoas como você nunca sabem o estrago que causam. Pessoas como eu. Jamilet sentiu a raiva finalmente explodir. O que exatamente isso significa, Augusto? Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Ele deu um passo em direção a ela, reduzindo o espaço entre eles. Jamilet teve que inclinar a cabeça para trás para encará-lo,
e percebeu pela primeira vez o quão intimidador ele se tornará. Não era apenas a altura ou o físico. Era a aura de poder, de controle absoluto que irradiava dele. O tipo que brinca com as pessoas, ele disse, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. O tipo que pega o coração de alguém, esmaga, e depois age como se nada tivesse acontecido. Jamilet piscou, completamente perdida. Do que você está falando? Eu nunca. Você sabe exatamente do que estou falando, ele cortou, virando-se bruscamente. E agora quer fingir inocência? Patético. Augusto, pelo amor de Deus, explique. Jamilet gritou, frustrada. Como posso me desculpar por algo que não sei que fiz? Como posso consertar o que quer que esteja quebrado entre nós se você não me diz o que aconteceu? Mas Augusto já estava caminhando em direção à porta. Vocês têm 24 horas para me dar uma resposta, ele disse, dirigindo-se aos pais. Depois disso, farei o que quiser, com ou sem a bênção de vocês. E então ele saiu, deixando um vazio tão grande que Jamilet sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Ela se virou para os Rivas, lágrimas finalmente escapando. Por que ele me odeia tanto? O que eu fiz? A senhora Rivas a abraçou, acariciando seus cabelos. Não sabemos, querida. Ele nunca nos contou. Mas está claro que há algo não resolvido entre vocês. E talvez esse casamento seja a única forma de descobrir o que é. De curar o que está partido. Curar. Jamilet soluçou contra o ombro dela. Como vamos curar qualquer coisa quando ele mal consegue olhar para mim sem demonstrar repulsa? Porque no fundo, disse o Sr. Rivas, aproximando-se delas, ele ainda se importa. Se não se importasse, seria indiferente. Mas o que vejo ali é emoção crua, dor profunda. E você só sente dor por quem importa. Jamilet não tinha certeza se acreditava nisso. Mas uma parte dela, uma parte pequena e teimosa que nunca conseguirá superar o garoto que Augusto fora, queria acreditar. Queria descobrir o que havia quebrado entre eles. E talvez, apenas talvez, consertar. Preciso pensar, ela disse, afastando-se do abraço. Isso é muito. É demais. Entendemos, a senhora Rivas disse gentilmente. Mas pense com o coração, Jamilet. Não apenas com a cabeça. Às vezes, o coração sabe verdades que a razão não consegue ver. Jamilet assentiu, sem forças para argumentar, e se despediu. Ao sair da mansão Rivas pela segunda vez naquele dia, ela sentia como se tivesse vivido um ano inteiro em poucas horas. Exausta, confusa e estranhamente, esperançosa? Não, era loucura. Esperança em relação a Augusto Rivas era um caminho garantido para a decepção. Mas enquanto dirigia pelas ruas escuras da cidade, Jamilet não conseguia parar de pensar nas palavras dele. Você pega o coração de alguém, esmaga, e age como se nada tivesse acontecido. Que coração? Quando? Como? E por que, depois de todos esses anos, ela ainda sentia que havia uma parte da história que ninguém estava contando? Augusto chegou ao seu apartamento cobertura no centro da cidade em velocidade recorde. Jogou as chaves no balcão de mármore da cozinha e foi direto para o bar, servindo-se de uísque. 3 doses. Todas de uma vez. O líquido queimou sua garganta, mas não foi suficiente para apagar a imagem dela. Jamilet. Aquela maldita mulher que ele passará 7 anos tentando esquecer. E agora ela estava de volta. Mais bonita, mais confiante, mais tudo. E seus pais queriam que ele se casasse com ela. Com a única pessoa no mundo capaz de destruí-lo completamente. Augusto riu, um som amargo e sem alegria. Seus pais achavam que estavam sendo espertos. Achavam que estavam salvando. Mas não faziam ideia do que estavam pedindo. Não faziam ideia da guerra que travava dentro dele toda vez que via Jamilet. Porque a verdade que Augusto nunca admitiria em voz alta, era que ele ainda queria. Mesmo depois da rejeição brutal, mesmo depois de anos se convencendo de que a odiava, uma parte teimosa e irracional dele ainda desejava Jamilet Duarte. E isso o enfurecia. Serviu-se de mais uísque e caminhou até a janela panorâmica que dava para a cidade iluminada. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas, inconscientes do caos que reinava dentro dele. Augusto Rivas, o presidente bilionário,
o solteiro mais cobiçado do país, o homem que tinha tudo e todos a seus pés. Exceto a única coisa que realmente queria. Seu telefone tocou. Era Dante. Primo. A voz oleosa de Dante ecoou pelo alto-falante. Ouvi rumores interessantes. Algo sobre um casamento arranjado? Isso é verdade. Augusto apertou o telefone com tanta força que o aparelho gemeu. Onde ouviu isso? Tenho minhas fontes. Então é verdade. Nosso invencível Augusto vai finalmente se curvar às exigências dos papais. Isso não é da sua conta. Ah, mas é, Dante retrucou, com um riso irritante. Porque se você recusar, o trono passa para mim. E tenho que admitir, estou torcendo para que sua teimosia vença dessa vez. Continue sonhando, Dante. Nunca terá o que é meu. Veremos. Ah, e Augusto? Ouvi que a noiva em questão é a filha da antiga governanta. Jamilete, não é? Aquela garota que você costumava perseguir na adolescência feito um cachorrinho perdido. Augusto desligou na cara dele, tremendo de raiva. Como Dante sabia? Como já sabia sobre Jamilete? A resposta veio rápido. Alguém próximo à família estava vazando informações. E Augusto tinha uma boa ideia de quem era. Descou outro número, e uma voz masculina atendeu imediatamente. Leonardo, Augusto disse, usando o nome de seu assistente pessoal e investigador particular. Preciso que faça uma verificação de antecedentes. Completa. Tudo sobre os últimos 7 anos. Nome: Jamilete Duarte. Houve uma pausa do outro lado. A Jamilete Duarte, a filha de Dona Rosa. Você a conhece? Conheço de vista. Minha irmã era colega dela na escola. Por que quer investigá-la? Isso é confidencial. Quanto tempo vai precisar? 24 horas. Tem 12. Augusto desligou e voltou-se para a janela. Se ia ser forçado a casar com Jamilete Duarte, então pelo menos faria nas suas condições. Descobriria cada segredo, cada fraqueza, cada ponto vulnerável. E então usaria tudo contra ela. Porque se havia algo que Augusto Rivas aprenderá ao longo dos anos era que conhecimento era poder. E ele estava prestes a ter todo o poder sobre Jamilete Duarte. A garota que destroçara seu coração finalmente pagaria. E Augusto garantiria que cada segundo desse casamento fosse um inferno para ela. Afinal, era justo. Ela transformará a vida dele em inferno. Agora era a vez dela de queimar. Jamilete não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama estreita do apartamento alugado, encarando o teto rachado, sua mente girando em círculos intermináveis. A proposta dos Rivas ecoava em sua cabeça como um disco arranhado. Casar com Augusto. O homem que a odiava. O homem que ela nunca conseguirá esquecer. Às 6 da manhã, desistiu de tentar dormir. Preparou café forte e sentou-se à pequena mesa da cozinha, folheando distraidamente os documentos de sua formatura. Prêmios, certificados, cartas de recomendação de professores renomados. Tudo representava anos de trabalho árduo, de sacrifício, de noites estudando até seus olhos arderem. E para quê? Para voltar ao país e descobrir que ainda era vista apenas como a filha da governanta. Pelo menos aos olhos de Augusto. O telefone tocou, assustando-a. Era um número desconhecido. Alô? Doutora Duarte. Uma voz feminina, profissional. Meu nome é Letícia Campos, do Hospital São Rafael. Recebemos seu currículo há 3 semanas e gostaríamos de agendar uma entrevista. O coração de Jamilete disparou. O Hospital São Rafael era uma das instituições mais prestigiadas do país. Conseguir uma posição lá seria um sonho. Sim, claro, quando? Na verdade, a mulher interrompeu, e havia algo estranho em seu tom. Liguei para informar que infelizmente a vaga foi preenchida. Internamente. Lamento pela confusão. Mas, você acabou de dizer que queria agendar uma entrevista. Sim, bem, houve uma mudança de última hora. Um membro do conselho. Enfim, a decisão está tomada. Desculpe, doutora. A ligação foi encerrada antes que Jamilete pudesse responder. Ela ficou olhando para o telefone, confusa. Aquilo foi estranho. Muito estranho. 10 minutos depois,
Outro hospital ligou. Mesma história. Vaga preenchida de última hora. Depois um terceiro. E um quarto. Quando o quinto hospital ligou com a mesma desculpa, Jamilete entendeu. Isso não era coincidência. Alguém estava bloqueando suas oportunidades. E ela sabia exatamente quem. Pegou as chaves e dirigiu furiosa até o edifício Rivas Corp. A torre de vidro e aço dominava o horizonte da cidade, um monumento ao poder e à ambição. Jamilete sentiu-se pequena ao cruzar o lobby opulento, mas não deixou que isso detivesse. Preciso falar com Augusto Rivas, disse a recepcionista, uma mulher impecável com sorriso plastificado. Tem agendamento? Não, mas... Então sinto muito, não é possível. Jamilete respirou fundo, tentando controlar o temperamento. Diga a ele que Jamilete Duarte está aqui. Ele vai me receber. A recepcionista arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada, mas pegou o telefone. Após uma breve conversa, desligou e apontou para os elevadores. Último andar. A secretária dele vai recebê-la. Jamilete subiu em silêncio, os punhos cerrados ao lado do corpo. Como ele ousava? Como se atrevia a sabotar sua carreira antes mesmo que começasse? Paula, a secretária, a recebeu com um sorriso frio. Ele está esperando. Mas tem apenas 5 minutos antes da próxima reunião. Jamilete entrou no escritório sem bater. Augusto estava atrás da mesa imensa, terno preto imaculado, dedos voando sobre o teclado do laptop. Quando a viu, recostou-se na cadeira, uma expressão de diversão cruel dançando em seus lábios. Jamilete. Que surpresa! Você sabe muito bem por que estou aqui, ela sibilou, aproximando-se da mesa. O que fez? Vai precisar ser mais específica. Faço muitas coisas. Os hospitais. Todos me ligaram hoje para cancelar entrevistas. Todas as vagas subitamente preenchidas. Isso foi você. Augusto não negou. Simplesmente sorriu, e foi esse sorriso que fez o sangue de Jamilete ferver. Impressionante raciocínio dedutivo, doutora. Harvard te ensinou bem. Por quê? Por que faria isso? Sua voz tremeu, não de medo, mas de raiva pura. Você já deixou claro que me odeia. Mas sabotar minha carreira? Isso é baixo, mesmo para você. Augusto levantou-se lentamente, contornando a mesa até ficar a poucos passos dela. Alto, intimidador, perigoso. Você acha que pode simplesmente voltar ao país e retomar a vida como se nada tivesse acontecido? Acha que pode aparecer na casa dos meus pais, aceitar uma proposta de casamento ridícula, e não haver consequências? Eu não aceitei a proposta. Ainda não, ele corrigiu. Mas vai. Nunca. Vai, ele repetiu, dando mais um passo. Agora estavam tão pertos que Jamilete podia sentir o calor emanando dele, o cheiro amadeirado de seu perfume caro. Por que bloqueei todas as suas oportunidades de emprego neste país? Cada hospital, cada clínica, cada consultório particular. Todos sabem que contratar você significa entrar na minha lista negra. E ninguém quer isso. Jamilete o encarou, horrorizada. Você está louco. Completamente insano. Não. Estou apenas garantindo que você entenda a situação. Você quer trabalhar? Quer sua preciosa carreira médica? Então casa comigo. Finge ser a esposa perfeita. E em troca, eu te dou de volta sua vida. Isso é chantagem. É estratégia. Ele ecoou as palavras do pai. Você tem até amanhã à noite para decidir. Depois disso, vou pessoalmente garantir que seu nome seja manchado em cada instituição médica do país. Você não vai conseguir nenhum emprego de enfermeira em uma clínica de bairro. Jamilete o esbofeteou. O som ecoou pelo escritório como um tiro. A cabeça de Augusto virou com impacto, mas quando ele olhou de volta para ela, havia algo selvagem em seus olhos. Algo perigoso e excitante ao mesmo tempo. Sinta-se melhor, ele perguntou, a voz baixa e rouca. Você é um monstro. Sou o que você me transformou. Antes que Jamilete pudesse responder, a porta se abriu e Paula entrou. Senhor Rivas, os acionistas estão esperando na sala de conferências. Augusto não desviou os olhos de Jamilete.
Diga a eles que esperem. Mas, Senhor, esperem. Paula saiu apressadamente, fechando a porta atrás de si. Augusto deu mais um passo em direção a Jamilet, invadindo completamente seu espaço pessoal. Você quer saber por que te odeio tanto? Sua voz era um sussurro áspero. Por que você me fez sentir? Pela primeira e única vez na minha vida, deixei que alguém entrasse. Abri meu coração, expus minha alma. E você riu da minha cara. Eu nunca. Mentirosa, ele cortou. Vi a carta. Vi suas palavras. Patético. Ele acha que eu sentiria algo por ele. Lembra disso? Jamilet piscou, completamente perdida. Que carta? Do que você está falando? Não finja que não sabe. Eu não sei. Augusto, pelo amor de Deus, eu nunca escrevi carta nenhuma. Nunca disse essas coisas. Algo vacilou na expressão dele. Dúvida. Mas foi rapidamente substituída por raiva renovada. Claro que vai negar. É mais fácil fingir que nada aconteceu. Jamilet sentiu lágrimas de frustração queimando seus olhos. Como podia se defender de algo que nem sabia que havia feito? Como podia provar sua inocência quando nem entendia a acusação? Se casa comigo, ela disse, a voz quebrada, você vai me fazer pagar por algo que não fiz. Por uma carta que nunca escrevi. Por um crime que não cometi. Exatamente. A frieza na resposta dele a atingiu como um soco. Ele realmente acreditava nisso. Acreditava que ela o havia ferido deliberadamente. E nada que ela dissesse mudaria isso. Você está destruindo 2 vidas por causa de um mal-entendido. Não é mal-entendido, ele disse, virando-se e voltando para trás da mesa. Agora saia. Tenho trabalho. Jamilet ficou parada por um momento, olhando para ele, procurando algum vestígio do garoto que conhecera. O garoto que a defendia, que a fazia rir, que a fazia sentir segura. Mas tudo que via era um estranho. Um homem frio, calculista, cruel. Está bem, ela disse finalmente. Vou me casar com você. Mas não por causa das suas ameaças. E não porque seus pais querem. Vou me casar porque preciso descobrir a verdade. Preciso saber o que aconteceu entre nós para destruir tudo tão completamente. Augusto não respondeu, mas ela viu sua mandíbula apertar. E quando descobrir a verdade, Jamilet continuou, quando provar que nunca fiz nada para te machucar, você vai se arrepender de cada segundo que passou me torturando. Ela saiu antes que ele pudesse responder, antes que as lágrimas finalmente caíssem. Só conseguiu chegar até o elevador antes de desmoronar, apoiando-se contra a parede fria de metal enquanto soluçava. Em seu escritório, Augusto permaneceu imóvel, as mãos apertadas sobre a mesa. Parte dele, uma parte pequena e teimosa, queria correr atrás dela. Queria acreditar nela. Mas a dor era antiga demais, profunda demais. E agora, prestes a ter Jamilet Duarte como esposa, ele finalmente teria sua vingança. Ou assim dizia a si mesmo. Mas no fundo, onde não ousava olhar, Augusto sabia a verdade. Ainda queria. E isso o aterrorizava mais do que qualquer coisa. O casamento foi marcado para 3 semanas depois. Tempo suficiente para preparar uma cerimônia discreta, mas elegante, algo que mantivesse a imagem da família Rivas impecável aos olhos da sociedade. A notícia vazou para a imprensa em 2 dias, causando frenesi nas redes sociais e manchetes sensacionalistas. Bilionário Augusto Rivas anuncia casamento surpresa. Quem é a misteriosa noiva que conquistou o solteiro mais cobiçado do país? De Cinderela à princesa, a história de amor improvável. Jamilet evitava ler as notícias. Cada matéria era uma facada, lembrando-a da farsa que estava prestes a viver. Amor improvável. Se eles soubessem a verdade, não havia amor ali. Apenas ódio, ressentimento e um mistério não resolvido que ameaçava destruí-los antes mesmo do casamento acontecer. Ela estava no quarto de hóspedes da mansão Rivas, agora seu lar temporário, quando a senhora Rivas entrou com caixas e mais caixas de vestidos de noiva. Querida, precisa escolher um, disse a mulher, animada. O estilista está esperando para fazer os ajustes. Jamilet olhou para os vestidos com desinteresse. Todos eram lindos, elaborados, caros.
Mas nenhum parecia certo. Como poderia parecer, quando não era um casamento de verdade? Ela apontou aleatoriamente para um vestido de renda delicada, simples comparado aos outros. A senhora Rivas franziu o senho. Tem certeza? Esse é o mais discreto. Pensei que você fosse querer algo mais. Esse está perfeito. A mulher suspirou, mas não insistiu. Em vez disso, sentou-se na cama ao lado de Jamilete, pegando sua mão. Sei que isso não é fácil para você. Ou para Augusto. Mas acredito que estamos fazendo a coisa certa. Vocês dois são teimosos, orgulhosos demais para admitir o que realmente sentem. Às vezes, as pessoas precisam ser empurradas para onde deveriam estar. E se estivermos sendo empurrados na direção errada? Jamilete perguntou baixinho. Então vocês encontrarão o caminho de volta. Juntos. Jamilete queria acreditar nisso. Queria acreditar que havia esperança, que o garoto que ela amara ainda existia em algum lugar dentro do homem frio que Augusto se tornará. Mas cada interação com ele provava o contrário. Desde que aceitara a proposta, Augusto a evitava. Comunicava-se apenas através de mensagens curtas e profissionais. Quando precisavam discutir detalhes do casamento, ele mandava Paula fazer a intermediação. Era como se Jamilete fosse apenas mais um item na agenda dele, algo a ser gerenciado e arquivado. A única vez que se viram pessoalmente foi para a sessão de fotos de noivado, obrigatória para manter as aparências. O fotógrafo os posicionou em várias poses românticas, Augusto com as mãos na cintura dela, Jamilete apoiada em seu peito, os dois olhando um para o outro como se estivessem apaixonados. Cada segundo foi tortura. Sorriam mais, instruiu o fotógrafo. Vocês estão rígidos. Relaxem. Estão apaixonados. Augusto sussurrou em seu ouvido, a voz tão baixa que só ela ouviu. Consegue atuar pelo menos por 1 hora sem parecer que está sendo torturada. Consigo se você parar de me segurar como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Ela retrucou. Ele apertou a cintura dela com mais força, fazendo Jamilete prender a respiração. Cuidado. Não me provoque. Ou o quê? Vai me odiar mais ainda. Os olhos dele escureceram perigosamente. Você não tem ideia de quanto posso odiar. Perfeito. O fotógrafo exclamou, disparando várias fotos. Essa tensão, essa química. Exatamente o que precisávamos. Química. Jamilete quase riu. Se o fotógrafo soubesse que a tensão era pura hostilidade disfarçada. Depois da sessão, Augusto saiu sem se despedir. Jamilete ficou ali, sentindo o fantasma do toque dele ainda queimando sua pele. Era errado. Completamente errado. Ela não deveria reagir ao contato dele. Não deveria sentir esse formigamento, essa antecipação doentia. Mas sentia. E isso a aterrorizava. Na noite anterior ao casamento, Jamilete não conseguiu dormir. Estava sentada no jardim da mansão, enrolada em um chale, quando ouviu passos atrás de si. Não consegue dormir também. Ela se virou e encontrou uma mulher linda, por volta dos 30 anos, cabelos castanhos ondulados e olhos verdes penetrantes. Havia algo familiar nela. Desculpe, eu sou Isabela Rivas, a mulher se apresentou, estendendo a mão. Prima de Augusto. E você deve ser a noiva misteriosa que virou a vida dele de cabeça para baixo. Jamilete apertou a mão dela, cautelosa. Jamilete. Isabela sentou-se ao seu lado sem pedir permissão, estudando-a com interesse não disfarçado. Então você é a Jamilete. Augusto falava de você quando éramos mais jovens. Antes de tudo ficar complicado. Ele falava de mim. Constantemente, Isabela confirmou com um sorriso nostálgico. Jamilete isso, Jamilete aquilo. Eu costumava provocá-lo, dizer que ele estava apaixonado. Ele sempre negava, claro. Mas era óbvio. O coração de Jamilete apertou. Isso foi há muito tempo. Foi. Mas algumas coisas não mudam. Mesmo quando queremos que mudem. O que quer dizer? Isabela hesitou, como se ponderasse suas próximas palavras cuidadosamente. Augusto está machucado. Profundamente. Algo aconteceu no passado que o quebrou. Ele nunca contou o que foi, mas notei a mudança. De repente,
Parou de sorrir, de se abrir. Construiu muros tão altos que ninguém conseguia alcançá-lo. Por que está me contando isso? Porque amanhã você vai se casar com ele. E precisa saber no que está se metendo. Augusto não vai facilitar as coisas. Ele vai testar você, empurrar você, fazer de tudo para que desista dele. Porque é isso que ele faz. Afasta as pessoas antes que possam machucá-lo. Ele já me odeia. Não sei como as coisas podem ficar piores. Isabela riu suavemente. Ódio e amor são duas faces da mesma moeda, Jamilet. Se ele realmente fosse indiferente, você nem estaria aqui. Antes que Jamilet pudesse responder, outra voz cortou a noite. Isabela, pare de encher a cabeça dela. Dante Rivas emergiu das sombras, seu porte atlético e rosto anguloso iluminados pela luz suave do jardim. Ele era bonito, Jamilet tinha que admitir, mas havia algo calculista em seus olhos escuros que a fazia desconfiar. Dante, Isabela disse, friamente. Não sabia que estava aqui. Não perderia o casamento do século, ele respondeu com um sorriso que não alcançou os olhos. Virou-se para Jamilet. Então você é a sortuda que vai domesticar Augusto. Impressionante. Não estou tentando domesticar ninguém. Claro que não, ele disse, sarcástico. Apenas casualmente se casando com o homem mais poderoso do país. Sem segundas intenções. Dante, seja educado, advertiu Isabela. Estou sendo. Apenas realista. Ele se aproximou de Jamilet, e ela notou o cheiro forte de álcool em seu hálito. Um conselho, Jamilet? Augusto vai te destruir. É o que ele faz. Então, quando esse castelo de cartas desmoronar, e vai desmoronar, lembre-se de que eu avisei. Ele saiu antes que ela pudesse responder, deixando um silêncio desconfortável. Ignore-o, disse Isabela. Dante sempre foi invejoso de Augusto. Está apenas tentando te assustar. Está funcionando, Jamileta admitiu. Isabela segurou sua mão, firme e reconfortante. Você é mais forte do que pensa. Vi isso em você assim que chegou. E algo me diz que Augusto finalmente encontrou alguém que não vai desistir dele. Mesmo quando deveria. Com um último aperto, Isabela se levantou e foi embora, deixando Jamilet sozinha com seus pensamentos turbulentos. Amanhã, ela se tornaria a Senhora Rivas. Entraria em um casamento sem amor, construído sobre ressentimento e mal-entendidos. Viveria com um homem que a odiava por algo que ela nem sabia ter feito. E a parte mais assustadora, parte dela ainda esperava que, de alguma forma, conseguissem encontrar um caminho de volta um para o outro. Que conseguissem resgatar o que fora perdido. Mas enquanto olhava para a mansão escura, Jamilet não conseguia afastar o pressentimento de que as coisas ficariam muito piores antes de melhorarem. Se é que melhorariam algum dia. O dia do casamento amanheceu nublado, como se o próprio céu estivesse de luto. Jamilet acordou com o estômago embrulhado, a realidade do que estava prestes a fazer finalmente afundando. Em poucas horas, estaria presa a Augusto Rivas. Legal e socialmente amarrada ao homem que jurou destruí-la. A cerimônia seria na capela privada da mansão, apenas para familiares próximos e alguns amigos selecionados. Nada extravagante, como a senhora Rivas explicará, porque vocês terão tempo para celebrações maiores depois de se ajustarem à vida de casados. Vida de casados. As palavras soavam absurdas na cabeça de Jamilet. Enquanto era preparada por uma equipe de maquiagem e cabelo, Jamilet observou seu reflexo no espelho. O vestido de renda ficava perfeito, abraçando suas curvas discretamente. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante, alguns cachos soltos emoldurando seu rosto. Ela estava bonita. Radiante, até. Mas por dentro estava despedaçada. Está pronta, querida. A senhora Rivas entrou, os olhos brilhando de emoção. Você está linda. Augusto não vai conseguir tirar os olhos de você. Jamilet duvidava disso. Augusto provavelmente mal olharia para ela durante toda a cerimônia. A marcha nupcial começou. Jamilet caminhou pelo corredor da capela, cada passo parecendo levá-la mais perto de uma sentença. Os poucos convidados viraram-se para admirá-la, mas ela só tinha olhos para o homem esperando no altar.
Augusto estava impecável em um smoking preto sob medida, os cabelos perfeitamente penteados, a postura rígida. Quando seus olhos se encontraram, Jamilete viu algo passar por aquele olhar azul acinzentado. Surpresa? Admiração? Mas foi tão rápido que ela não teve certeza se realmente vira. O padre começou a cerimônia. Jamilete mal registrou as palavras. Tudo parecia distante, irreal, como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa. Quando chegou a hora dos votos, Augustus recitou com voz firme, sem emoção, puramente mecânico. Jamilete repetiu os dela, a voz tremendo ligeiramente. Quando o padre pediu as alianças, Augusto deslizou o aro de ouro em seu dedo com tanta frieza que poderia estar assinando um contrato de negócios. Pode beijar a noiva. O silêncio que se seguiu foi tenso. Augusto olhou para Jamilete, e ela viu a guerra acontecendo dentro dele. Por um momento, pensou que ele se recusaria, que humilharia ambos na frente de todos. Mas então ele se inclinou, suas mãos segurando o rosto dela com uma firmeza quase dolorosa. O beijo foi rápido, casto, sem nenhum sentimento. Mas mesmo assim, Jamilete sentiu uma corrente elétrica atravessar seu corpo. O primeiro beijo deles. E não significou nada para ele. Os aplausos ecoaram na capela. Eles estavam casados. A recepção foi igualmente tensa. Augusto a mantinha ao seu lado para as aparências, mas não trocava uma palavra com ela. Quando os convidados vinham cumprimentá-los, ele sorria charmosamente, agia como noivo apaixonado. Mas no momento em que ficavam sozinhos, o sorriso morria. Está se divertindo? Ele perguntou baixinho, enquanto posavam para fotos. Imensamente, ela respondeu, sarcástica. Bom, porque isso é só o começo. Durante o jantar, Dante se aproximou, uma taça de champanhe na mão e aquele sorriso desagradável no rosto. Parabéns aos noivos. Que união, inspiradora. Ele bebeu, os olhos fixos em Jamilete. Diga-me, cunhada, como se sente sendo a nova senhora Rivas? Deve ser um upgrade e tanto para a filha da governanta. Jamilete sentiu Augusto enrijecer ao seu lado. Ela abriu a boca para responder, mas ele foi mais rápido. Cuidado, Dante. Ela pode ser minha esposa, mas isso não significa que vou tolerar seu desrespeito. Dante riu. Defendendo-a agora? Que tocante. Mas ambos sabemos que isso aqui é uma farsa. Quanto tempo até o divórcio? 6 meses. 1 ano. Dante, chega. Isabela apareceu, puxando-o pelo braço. Você bebeu demais. Vamos. Ele se deixou ser levado, mas não antes de lançar um último olhar venenoso para Augusto. Aproveite enquanto dura, primo. Porque tronos são mais fáceis de tomar do que você pensa. Quando finalmente terminaram, já passava da meia-noite. Os convidados se despediram, e Jamilete percebeu com horror que agora teria que ir para casa com Augusto. Para a casa deles. O apartamento cobertura que ele mantinha no centro da cidade era onde viveriam. Augusto dirigiu em silêncio absoluto, a tensão no carro tão espessa que Jamilete mal conseguia respirar. Quando chegaram, ele entrou primeiro, jogando as chaves no balcão. Seu quarto é ali, ele disse, apontando para um corredor. O meu é do outro lado do apartamento. Não espere que durmamos juntos. Não esperava, Jamilete respondeu, surpresa com a dor que sentiu com essas palavras. Ótimo. Algumas regras. Não entre no meu quarto. Não mexa nas minhas coisas. Quando estivermos em público, você age como a esposa perfeita. Aqui dentro, somos estranhos que compartilham um espaço. Entendeu? Perfeitamente. E mais uma coisa. Ele se aproximou, o corpo grande bloqueando sua saída. Não pense que esse anel no seu dedo significa algo. Você ainda me deve por tudo que fez. E vou garantir que pague cada centavo dessa dívida. Que dívida? Jamilete explodiu, toda a frustração do dia finalmente saindo. Você continua falando dessa maldita carta, dessas palavras que supostamente escrevi, mas nunca me mostra prova nenhuma. Como posso me defender de algo que não sei que fiz? Porque é mais fácil fingir inocência. Eu não estou fingindo. Lágrimas de raiva queimavam seus olhos. Você me odeia por algo que não fiz, me forçou a esse casamento, está destruindo minha vida,
e eu nem sei por quê. Augusto a encarou por um longo momento, algo vacilando em sua expressão. Por um segundo, Jamilete pensou que ele ia ceder, que ia finalmente contar a verdade. Mas então ele se afastou, a máscara fria voltando ao lugar. Durma bem, esposa. Amanhã começamos nossa vida juntos. E garanto que não será o conto de fadas que você imaginou. Ele desapareceu pelo corredor, deixando Jamilete sozinha na sala enorme e impessoal. Ela olhou para a aliança em seu dedo, o peso do ouro parecendo toneladas. Esposa. Ela era esposa de Augusto Rivas. E nunca se sentirá tão sozinha na vida. No seu quarto, Augusto encostou-se na porta fechada, o coração martelando descontroladamente. Vê-la naquele vestido, caminhando até ele, quase o destruíra. Ela estava tão linda que doía olhar. E quando a beijou no altar, mesmo que brevemente, todas as memórias que tentará enterrar vieram à tona. Ele ainda a queria. Mesmo depois de tudo, mesmo convencido de que ela o traíra, seu corpo e coração ainda reagiam a Jamilete de formas que o aterrorizavam. Mas não podia ceder. Não podia deixar que ela visse como ainda o afetava. Porque se deixasse, ela teria todo o poder. E Augusto Rivas não entregava poder a ninguém. Especialmente não à mulher que o destruíra uma vez. E que, ele temia, poderia destruí-lo novamente. Os primeiros meses de casamento foram um inferno meticulosamente orquestrado. Augusto cumpriu sua promessa. Em público, era o marido atencioso, tocando Jamilete casualmente, sorrindo para ela, fazendo todo o teatro necessário para manter a farsa. Mas dentro do apartamento, mal trocavam palavras. Ele saía cedo e voltava tarde. Quando estavam juntos, a tensão era palpável. Jamilete tentou algumas vezes iniciar conversas, tentar construir alguma ponte entre eles, mas Augusto a rebatia com frieza. O que ela não esperava era que ele começasse a usá-la como empregada. Começou sutilmente. Um pedido para que preparasse café. Depois, para que organizasse alguns documentos. Então, lavar sua roupa. Em poucas semanas, Jamilete se viu fazendo tarefas domésticas que a lembravam dolorosamente do trabalho que sua mãe fizera por anos. Augusto, isso precisa parar, ela disse uma noite, encontrando na sala lendo relatórios. Contrate uma empregada se precisa de alguém para limpar. Eu sou médica, não sua serviçal. Ele ergueu os olhos, uma sobrancelha arqueada. Você está morando de graça no meu apartamento, usando meu dinheiro. Acha que não deveria contribuir de alguma forma? Contribuir é diferente de ser humilhada. Humilhada. Ele fechou o relatório, dando-lhe atenção total. Minha mãe trabalhou como governanta por décadas. Você acha que o trabalho dela era humilhante? Você sabe que não é isso que quis dizer. Não sei. Esclareça. Jamilete respirou fundo, tentando manter a calma. Sua mãe era paga pelo trabalho. Tinha dignidade, respeito. Você está me fazendo trabalhar como punição. Como forma de me rebaixar. E daí? Sua voz era gélida. Você merece. As palavras cortaram fundo. Jamilete sentiu lágrimas ameaçando cair, mas as conteve. Não choraria na frente dele. Nunca mais. Um dia você vai descobrir a verdade, ela disse, quieta mas firme. E quando descobrir, vai se odiar por cada momento que passou me torturando. Algo passou pelo rosto dele. Dúvida. Medo. Mas foi rapidamente mascarado. Estou esperando ansioso por esse dia. Agora, se me dá licença, tenho trabalho. A situação piorou quando os pais de Augusto começaram a visitá-los. Na frente deles, Augusto se transformava. Segurava a mão de Jamilete, passava o braço ao redor dela, beijava seu rosto casualmente. Agia exatamente como o marido apaixonado que eles esperavam ver. E Jamilete tinha que fingir junto. Tinha que sorrir, agir como se fosse feliz, como se o casamento fosse tudo o que sonhara. Era exaustivo. Emocionalmente devastador. Vocês parecem tão felizes, a senhora Rivas comentou durante uma das visitas, seus olhos brilhando de alegria. Eu sabia que dariam certo. Sabia que vocês eram feitos um para o outro. Jamilete forçou um sorriso. Sim, somos muito felizes. Augusto apertou sua cintura, puxando-a para mais perto.
Para qualquer observador, era um gesto de afeto. Mas Jamilete sentiu a pressão dos dedos dele, o aviso silencioso: não estrague isso. Quando os pais finalmente saíram, Augusto a soltou como se ela queimasse. Boa atuação, ele disse, friamente. Quase acreditei. Quando isso vai acabar? Jamilete perguntou, exausta. Quando eu decidir que acabou. A virada aconteceu 3 meses após o casamento. A empresa estava organizando um evento de networking, um encontro de ex-alunos do colégio onde ambos estudaram. Augusto informou Jamilete que ela deveria comparecer. Como sua empregada. Você está brincando, ela disse, incrédula. Faço cara de quem está brincando? É na mansão. Você vai servir os convidados. Augusto, muitas dessas pessoas nos conheceram. Elas sabem que sou sua esposa. E isso não impede que você trabalhe. Ou acha que ser minha esposa te torna melhor que os outros funcionários? Isso não tem nada a ver com ser melhor. Tem a ver com você me humilhar deliberadamente na frente de pessoas que crescemos juntos. Exatamente. Seu sorriso era cruel. Agora você entende. Jamilete sentiu náusea. Ele realmente ia fazer isso. Ia forçá-la a servir os antigos colegas como empregada, expondo-a ao ridículo e à humilhação pública. Eu não vou. Vai sim. Ou quebro nossa combinação e garanto que nunca trabalhe como médica novamente. Em lugar nenhum do mundo. Você não pode fazer isso. Posso. E vou. A escolha é sua, Jamilete. Compareça como empregada ou perca tudo pelo que trabalhou. No dia do evento, Jamilete vestiu o uniforme que Augusto mandara separar. Simples, preto, com avental branco. O uniforme clássico de empregada doméstica. Olhou para seu reflexo no espelho e mal se reconheceu. Médica formada em Harvard, reduzida a isso. A mansão estava cheia quando chegou. Dezenas de ex-alunos circulavam pelos salões luxuosos, conversando, rindo, bebendo champanhe caro. Jamilete reconheceu muitos rostos. Pessoas que estudaram com ela, que a conheciam. E todas começaram a notar. Jamilete? Jamilete Duarte. Uma mulher se aproximou, confusa. Você não casou com Augusto Rivas? Por que está trabalhando? Jamilete completou, forçando dignidade na voz. Com licença, preciso atender outros convidados. Mas a mulher não deixou passar. Espera, isso não faz sentido. Vi seu casamento nas revistas. Vocês não são. Marina, deixa a garota trabalhar. Caroline Esteves apareceu, um sorriso venenoso nos lábios perfeitamente pintados. Alguns hábitos nunca morrem, não é, Jamilete? Você sempre foi a filha da empregada. Acho que o Augusto só quis manter a tradição familiar. As pessoas ao redor riram. Jamilete sentiu as bochechas queimarem de vergonha e raiva. Caroline, ela disse, mantendo a voz firme. Ainda tão amarga quanto na escola. Amarga? Querida, estou satisfeita. Finalmente você está no seu lugar. Mais risos. Jamilete olhou ao redor, procurando Augusto. Ele estava do outro lado do salão, conversando com um grupo de empresários. Mas seus olhos estavam nela, observando, esperando para ver se ela quebraria. Jamilete se recusou a dar-lhe essa satisfação. Ergueu o queixo e continuou circulando, servindo bebidas, aguentando olhares de pena, sussurros maliciosos e comentários cortantes. Foi quando ouviu Caroline novamente, dessa vez falando com um grupo próximo. Sabiam que Augusto só casou com ela por obrigação dos pais? Ele me contou. Disse que a Jamilete é tão patética que precisa se agarrar a qualquer homem que dê atenção. Caroline, cala a boca, Augusto disse, aparecendo subitamente. Sua voz era baixa mas mortal. Caroline se virou, surpresa. Augusto. Estava só. Humilhando minha esposa. Ouvi. E agora você vai se retratar. Mas você disse. Não me importa o que você acha que eu vi. Peça desculpas. Agora. O silêncio que se seguiu foi tenso. Caroline olhou de Augusto para Jamilete, claramente confusa com a proteção súbita.
Mas não era boba o suficiente para desafiar Augusto Rivas na frente de todos. Desculpa, Jamilete, ela disse, sem sinceridade. Augusto não esperou resposta. Pegou Jamilete pelo braço e a puxou para um corredor vazio. O que você pensa que está fazendo? Ele sibilou. Me defendendo. Jamilete respondeu, igualmente irritada. Você me colocou nessa posição humilhante e agora está bravo porque Caroline me atacou? Você queria isso. Eu não, ele parou, passando as mãos pelos cabelos. Eu não queria que ela te atacasse assim. Então o que você queria? Me humilhar de forma mais sutil? Antes que ele pudesse responder, Caroline apareceu na entrada do corredor, os olhos brilhando com malícia. E então ela falou as palavras que mudariam tudo. Sabe, Augusto, acho que está na hora de eu te devolver isso. Ela tirou algo da bolsa. Um papel amarelado, dobrado várias vezes. Guardei todos esses anos. A carta que você escreveu para ela no ensino médio. E a resposta dela. Jamilete congelou. Carta? Que carta? Augusto pegou o papel, abrindo, seus olhos percorreram as palavras, o rosto ficando cada vez mais pálido. Essa é a carta que você me mostrou na festa, ele disse, a voz estranha. Ah, que dizia. Patético. Ele acha que eu sentiria algo por ele, Caroline completou. Sim. A própria. Jamilete finalmente entendeu. Finalmente conectou os pontos. Essa é a carta que você acha que escrevi? Deixe-me ver. Ela pegou o papel das mãos de Augusto e examinou. Era uma carta de amor, claramente escrita por um adolescente nervoso, confessando sentimentos profundos. E embaixo, com letra feminina, as palavras cruéis que Augusto citara. Mas não era sua letra. Augusto, ela disse, o coração acelerado. Essa não é minha letra. Eu nunca escrevi isso. Ele piscou, confuso. Mas Caroline disse. Caroline mentiu, Jamilete interrompeu, virando-se para outra mulher. Você forjou essa resposta, não foi? Fez parecer que veio de mim. Caroline riu nervosamente. Não seja ridícula. Por que eu faria isso? Porque você sempre quis Augusto, Jamilete disse, a raiva finalmente explodindo. E eu estava no caminho. A máscara de Caroline finalmente caiu. E daí se estava? Você não merecia ele. Era só a filha da empregada, e ele estava babando por você. Eu fiz um favor a ele mostrando quem você realmente era. Mostrando uma mentira, Augusto disse, e sua voz estava perigosamente calma. Você me fez acreditar que Jamilete me rejeitou, que ela riu de mim. Por anos. Caroline percebeu que fora longe demais. Augusto, eu. Mas ele já estava se virando para Jamilete, e o que ela viu em seus olhos a fez recuar. Horror, remorso, agonia pura. Jamilete, ele sussurrou. Meu Deus, o que eu fiz? E então tudo explodiu. Caroline tentou fugir, Augusto a segurou pelo braço, e na confusão, Jamilete foi empurrada contra uma mesa de vidro próxima. Ela sentiu a dor aguda no antebraço direito antes de ver o sangue. O sangue jorrou do corte profundo no antebraço de Jamilete, manchando o uniforme branco e pingando no chão de mármore. Ela olhou para o ferimento, atordoada, a dor ainda não tendo registrado completamente. Mas então veio, aguda e pulsante. Jamilete. Augusto estava ao seu lado em um segundo, pegando seu braço com cuidado. Sua voz tremeu. Meu Deus, você está sangrando. Eu sei, ela disse, a voz distante. O choque estava começando a fazer efeito. Caroline estava pálida, as mãos cobrindo a boca. Eu não queria, foi um acidente. Saia, Augusto ordenou, sem tirar os olhos de Jamilete. Saia agora antes que eu faça algo que vamos nos arrepender. Caroline praticamente correu, seus saltos ecoando pelo corredor. Augusto rasgou a manga de sua própria camisa e pressionou o tecido contra o ferimento de Jamilete, tentando estancar o sangue. Suas mãos tremiam. Preciso de pontos, Jamilete disse, clinicamente. A médica nela assumindo o controle mesmo no meio do caos. O corte é profundo. Provavelmente atingiu músculos. Vou te levar ao hospital. Não. Ela puxou o braço.
Não quero ir ao hospital. Apenas, leve-me para casa. Tenho um kit médico lá. Jamilet, você precisa de atendimento adequado. Eu sou o atendimento adequado. Ela quase gritou, a adrenalina finalmente chegando. Sou cirurgiã, lembra? Posso cuidar disso sozinha. Augusto a encarou por um momento, e ela viu a guerra acontecendo dentro dele. Finalmente, ele assentiu e a levantou nos braços sem avisar. O que você está fazendo? Levando você para o carro. Não vai caminhar sangrando assim. Ele a carregou através da mansão, ignorando os olhares chocados dos convidados, ignorando os pais que tentaram pará-lo com perguntas preocupadas. Só parou quando a colocou com cuidado no banco de trás do carro. Durante toda a viagem, ele segurou sua mão ilesa, o polegar acariciando seus dedos inconscientemente. Jamilet estava tonta demais para questionar. Tonta demais para processar o que acabará de acontecer. A verdade. Finalmente, a verdade viera à tona. Augusto nunca a rejeitara. Ele a amara. E acreditara que ela o desprezara. Tudo por causa de uma mentira. Uma mentira cruel de uma garota invejosa. No apartamento, Augusto a ajudou até o sofá e correu para buscar o kit médico. Quando voltou, Jamilet já estava retirando o tecido ensanguentado, examinando o ferimento com olhos clínicos. 5 centímetros de comprimento, aproximadamente 1 centímetro de profundidade, ela murmurou. Vou precisar de anestesia local, agulha curva, fio de sutura 3-0. Jamilet, pare. Augusto se ajoelhou na frente dela, suas mãos cobrindo as dela. Você está em choque. Não pode fazer isso sozinha. Posso e vou. Então deixe-me ajudar. Ela olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez em meses. Augusto estava destruído. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto pálido, e havia tanto remorso ali que doía ver. Você quer me ajudar? Sua voz saiu baixa, quebrada. Depois de meses me torturando? Depois de me humilhar na frente de todos hoje? Eu sei. Ele fechou os olhos, a mandíbula apertada. Eu sei o que fiz. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar. Mas agora, neste momento, deixe-me cuidar de você. Por favor. Jamilet não tinha forças para lutar. Assentiu e o guiou através do processo. Augusto seguiu suas instruções meticulosamente, limpando o ferimento, aplicando anestesia, segurando os instrumentos enquanto ela costurava a própria pele com mãos surpreendentemente firmes. Como você consegue fazer isso? Ele perguntou, maravilhado e horrorizado. Não dói. A anestesia ajuda. E eu já costurei ferimentos piores. Ela fez o último ponto e amarrou. Pronto. Augusto ajudou a enfaixar o braço, suas mãos gentis, quase reverentes. Quando terminou, continuou segurando sua mão, como se temesse que ela fosse desaparecer se a soltasse. Jamilet, eu. Ele engoliu em seco. Desculpa não é suficiente. Não existe palavra que cubra o que fiz. O quanto te machuquei. Não. Não existe. Mas preciso que saiba que nunca quis isso. Nunca quis te ferir de verdade. Eu só estava tão consumido pela dor, pela raiva. Pensei que você me traíra. Que tudo entre nós era mentira. E agora? Agora que sabe a verdade. Ele levantou os olhos para ela, e Jamilet viu lágrimas ali. Augusto Rivas, o homem frio e impenetrável, estava chorando. Agora sei que destruí a única pessoa que sempre importou. A pessoa que amei desde que éramos crianças. O coração de Jamilet se apertou. Você me amava? Sempre. A palavra saiu estrangulada. Mesmo quando acreditei que me odiava. Mesmo quando tentei me convencer do contrário. Eu sempre amei você, Jamilet. E usei esse amor para te torturar. Que tipo de monstro faz isso? Jamilet sentiu suas próprias lágrimas caindo. Todo aquele sofrimento. Todo aquele tempo perdido. Tudo por causa de uma mentira. O que fazemos agora? Ela perguntou, exausta. Agora eu faço certo. Augusto se levantou, soltando sua mão. Vou corrigir cada erro. Caroline vai pagar pelo que fez. E você? Você é livre.
Anularemos o casamento. Te darei tudo o que prometi, a clínica, os recursos, tudo. Sem condições. Você está me deixando ir. Estou te libertando. É o mínimo que posso fazer depois de te prender em uma mentira. Jamilet deveria sentir alívio. Deveria estar feliz por finalmente ser livre de Augusto e seu tormento. Mas tudo que sentia era um vazio imenso abrindo em seu peito. E se eu não quiser ir? Augusto congelou. O quê? E se eu quiser ficar? Quiser tentar consertar isso? Jamilet, não pode estar falando sério. Depois de tudo. Você me amava, ela interrompeu. E eu te amei também. Sempre. Mesmo quando me machucava, parte de mim ainda te amava. Então sim, você me deve. Me deve a verdade sobre seus sentimentos. Me deve uma chance real. Você está em choque. Não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Ela se levantou, cambaleante. Augusto imediatamente segurou, estabilizando-a. Me deu motivo para ficar. Um motivo real. Augusto olhou para ela, tão perto que podia sentir sua respiração. E então, devagar, inclinou-se e pressionou sua testa contra dela. Porque eu te amo, ele sussurrou. Porque sempre te amei. E se você me der uma chance, uma única chance, vou passar cada dia provando isso. Como sei que não vai me machucar novamente? Não sabe. Mas eu juro, por tudo que tenho, que vou passar o resto da minha vida tentando ser o homem que você merece. O homem que sempre deveria ter sido. Jamilet fechou os olhos, sentindo o peso de tudo o que aconteceu. A dor, a raiva, o amor que nunca morreu. E tomou sua decisão. Então prove. A partir de agora, me prove que esse amor é real. Augusto a abraçou então, cuidadosamente, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E pela primeira vez em meses, Jamilet se permitiu relaxar contra ele. Se permitiu sentir esperança. Mas o caminho à frente não seria fácil. Cicatrizes não curavam da noite para o dia. E o dano que fora feito precisaria de mais que palavras para consertar. Precisaria de ações. De tempo. De perdão. E Jamilet não tinha certeza se era capaz de dar isso tudo. Mas estava disposta a tentar. Os dias seguintes foram estranhos. Augusto se transformou completamente. O homem frio e cruel desapareceu, substituído por alguém gentil, atencioso, quase desesperado em sua tentativa de compensar. Ele trazia café para Jamilet na cama, checava seus curativos 3 vezes ao dia, cancelava reuniões para ficar em casa com ela. Mas Jamilet não conseguia relaxar. Não conseguia simplesmente esquecer meses de tortura porque ele pedirá desculpas. O perdão não funcionava assim. Você precisa parar, ela disse uma manhã, afastando a bandeja de café da manhã que ele preparara. Isso é sufocante. Augusto pareceu magoado. Só estou tentando cuidar de você. Está tentando compensar meses de abuso em uma semana. Não funciona assim, Augusto. Então me diga como funciona. Me diga o que preciso fazer. Não sei. Ela se levantou, frustrada. Não sei como perdoar você. Não sei como confiar em você novamente. Tudo que sei é que isso não se conserta com gestos românticos e café na cama. Ele engoliu em seco. Você se arrepende de ter ficado? Jamilet hesitou. Às vezes, quando acordo e vejo você ali, parte de mim ainda espera o homem cruel. Ainda espera ser machucada. Jamilet. Mas então você faz algo gentil, e eu lembro porque me apaixonei por você quando éramos crianças. E isso me confunde ainda mais. Augusto se aproximou devagar, como se estivesse lidando com algo frágil. Então vamos devagar. No seu tempo. Sem pressão. E Caroline? O que vai fazer com ela? O rosto dele escureceu. Já cuidei disso. Ela foi exposta nas redes sociais. Todos sabem o que fez. Sua reputação está destruída. Isso te faz sentir melhor? Destruir a vida dela? Não. Nada me faz sentir melhor. Mas ela não pode ficar impune. Jamilet assentiu. Parte dela, a parte ferida e raivosa,
Queria que Caroline sofresse. Mas a outra parte sabia que vingança não curava nada. Preciso sair, ela disse. Preciso de espaço para pensar. Quer que eu vá com você? Não. Preciso estar sozinha. Ela viu a dor nos olhos dele, mas ele assentiu. Meu motorista vai levá-la onde quiser. E Jamilete? Meu telefone está sempre ligado. Jamilete foi para a mansão dos Rivas. A senhora Rivas a recebeu imediatamente, os olhos cheios de preocupação. Minha querida, Augusto me contou tudo. Como está seu braço? Curando. Fisicamente, pelo menos. Elas se sentaram no jardim, onde Jamilete costumava brincar quando criança. Tudo parecia menor agora, menos mágico. Ou talvez fosse ela que mudará. Ele está sofrendo, disse a senhora Rivas, gentilmente. Augusto mal dorme, mal come. Vê-lo assim me parte o coração. Ele deveria sofrer. Depois do que me fez. Deveria. Mas você precisa decidir, quer vingança ou quer um futuro? Jamilete olhou para a mulher que fora como segunda mãe. Como posso ter um futuro com alguém que me torturou? Por que pessoas machucadas machucam pessoas? Augusto estava ferido, e lá fora em você. Não estou justificando, apenas explicando. Mas agora ele sabe a verdade. Agora tem chance de mudar. E se ele voltar a ser aquele homem cruel? Não vai. Porque agora você está alerta. Agora tem poder. E se ele te machucar novamente, você pode sair, com a cabeça erguida e sem remorsos. Jamilete pensou nisso enquanto voltava para o apartamento. Poder. Ela tinha poder agora. Não era mais a menina assustada aceitando humilhações. Era a mulher que escolhia ficar, mas poderia escolher partir. Quando chegou, encontrou Augusto no escritório, ao telefone. Ele estava falando em tons baixos e urgentes. Não me importa quanto custa. Quero aquele hospital funcionando em 6 meses. Sim, em nome dela. Jamilete Duarte. Ele desligou e se virou, sobressaltando-se ao vê-la na porta. O que foi isso? Ela perguntou. Seu hospital. Estava coordenando a construção. Augusto, eu não pedi. Eu sei. Mas prometi. E vou cumprir cada promessa que fiz. Não pelos meus pais. Não pela empresa. Por você. Algo se quebrou dentro de Jamilete. Talvez fosse a sinceridade em seus olhos. Talvez fosse o cansaço de carregar tanto rancor. Mas ela se aproximou e, pela primeira vez desde o casamento, tocou Augusto voluntariamente. Obrigada. Ele pegou sua mão como se fosse um presente precioso. Não precisa agradecer. Precisa me perdoar. Ainda não posso. Mas estou tentando. É tudo que peço. Naquela noite, pela primeira vez, jantaram juntos. De verdade. Conversaram sobre o passado, sobre memórias da infância, sobre sonhos que tiveram quando eram jovens e ingênuos. Era doloroso e curativo ao mesmo tempo. Lembra quando eu te defendi daquele garoto que te chamou de nome feio? Augusto perguntou, um sorriso triste nos lábios. Miguel Ferreira. Ele disse que eu não merecia estudar ali. Jamilete sorriu também. Você deu um soco nele e ficou de castigo por uma semana. Valeu a pena. Ninguém machucava você e ficava impune. Exceto você, ela disse, quieta. O sorriso de Augusto morreu. Exceto eu. O silêncio foi tenso. Mas então Jamilete estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele. Mas você está tentando consertar. Isso conta para alguma coisa. Ele entrelaçou seus dedos, segurando como se ela fosse fugir. Conto para você. Ainda não sei. Pergunte-me novamente em alguns meses. Foi progresso. Pequeno, doloroso, mas progresso. As semanas passaram. Augusto cumpriu cada promessa. O hospital estava sendo construído. Jamilete começou a receber ofertas de emprego, desta vez legítimas, sem interferência de Augusto. Ela aceitou uma posição temporária em uma clínica, começando devagar, reconstruindo sua carreira. E aos poucos, muito devagar, começou a reconstruir sua confiança em Augusto. Ele nunca forçou proximidade física.
Dormiam em quartos separados, só se tocavam casualmente. Era frustrante para ambos. Jamilete podia ver o desejo nos olhos dele, sentir a tensão quando estavam próximos. E ela também sentia. Seu corpo lembrava do beijo no altar, do toque daquelas mãos grandes, e ansiava por mais. Mas sua mente ainda estava presa nas humilhações, na dor. O ponto de virada aconteceu 3 meses após a revelação. Augusto tinha uma gala importante, um evento de caridade que todos os olhos estariam nele. Ele pediu que Jamilete o acompanhasse. Como esposa desta vez. Não como empregada. Ela vestiu um longo vermelho sangue, os cabelos soltos em ondas sedutoras, maquiagem impecável. Quando desceu as escadas, Augusto estava esperando na sala. E a forma como ele olhou para ela, como se estivesse vendo um anjo, fez o coração de Jamilete disparar. Você está perfeita, ele disse, sem fôlego. Você não está mal também. E não estava. O smoking preto fazia parecer ainda mais imponente, perigoso e atraente. Na gala, ele não a soltou um momento. Mão na cintura, apresentando-a como sua esposa com orgulho óbvio. Quando dançaram, pela primeira vez desde o casamento, Jamilete se permitiu relaxar contra ele. Obrigado, Augusto sussurrou em seu ouvido. Por me dar essa chance. Por não desistir de nós. Quem disse que não vou desistir? Ele se afastou apenas o suficiente para encará-la. Vai. Jamilete pensou. Pensou em tudo que passaram. Na dor, na raiva, nas lágrimas. Mas também pensou nas memórias boas. Na criança que Augusto fora. No homem que estava tentando ser. Não hoje, ela disse, finalmente. E Augusto sorriu. Um sorriso real, genuíno, que iluminou todo o seu rosto e fez Jamilete lembrar porque se apaixonara por ele tantos anos atrás. Então não hoje é o suficiente. Eles dançaram até tarde, perdidos um no outro, esquecendo o mundo ao redor. E pela primeira vez, Jamilete sentiu esperança real. Esperança de que talvez, apenas talvez, conseguissem transformar a tragédia em algo bonito. 6 meses depois da revelação, Jamilete estava na varanda do apartamento, observando o amanhecer pintar a cidade de tons dourados e rosados. A cicatriz em seu antebraço estava quase invisível agora, apenas uma linha prateada fina, um lembrete permanente de como tudo mudará naquela noite. Braços fortes a envolveram por trás, e ela se permitiu relaxar contra o peito de Augusto. Isso era novo. Esse conforto. Essa intimidade silenciosa que levará meses para construir. Não consegue dormir, ele murmurou contra seu cabelo. Pensando demais. Sobre nós. Sobre quanto mudamos. Augusto virou-a de frente para ele, as mãos descansando em sua cintura. Seus olhos azul acinzentado a estudavam com aquela intensidade que costumava assustá-la, mas agora aquecia. Mudamos para melhor. Sim, ela respondeu, honestamente. Mas ainda dói. Às vezes acordo e lembro de tudo que aconteceu, e a dor volta. Sinto muito. Todo dia, sinto muito. Eu sei. E estou aprendendo a aceitar isso. Ela tocou o rosto dele, o polegar acariciando sua mandíbula. Você cumpriu cada promessa. O hospital está quase pronto, minha carreira está florescendo, você mudou completamente. Mas eu ainda não consegue me perdoar completamente. Não sei se algum dia vou conseguir esquecer, mas estou aprendendo a conviver com as memórias, a deixar que elas existam sem me destruir. Augusto pressionou sua testa contra a dela. É mais do que mereço. Provavelmente. Mas é o que tenho para oferecer agora. Ele a beijou então. Suave, reverente, diferente de qualquer beijo que tinham compartilhado. Não havia urgência ali, apenas ternura. Jamilete se derreteu contra ele, seus dedos se entrelaçando nos cabelos dele. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Ainda dormimos em quartos separados, Augusto disse, a voz rouca. Ainda somos praticamente estranhos em nossa própria casa. Eu sei. Mas não estou pronta para mais. Ainda não. Quando estará? Quando conseguir olhar para você e não ver o homem que me machucou. Quando ver apenas o homem que estou aprendendo a amar novamente. E quando será isso?
Jamilete sorriu, triste. Não sei. Talvez nunca. Ou talvez amanhã. Não posso prometer nada. Então vou esperar. Meses, anos, quanto for necessário. E ele esperou. Augusto nunca pressionou, nunca exigiu mais do que Jamilete estava pronta para dar. Continuou sendo paciente, gentil, provando dia após dia que a mudança era real. A inauguração do Hospital Duarte foi um evento imenso. Jamilete estava nervosa, usando um terno branco impecável, cabelos presos em um coque profissional. Centenas de pessoas compareceram, médicos renomados, pacientes futuros, a imprensa, os rivas. Pronta? Augusto perguntou, oferecendo o braço. Aterrorizada. Você vai arrasar. Como sempre. Eles cortaram a fita juntos, sob aplausos e flashes de câmeras. Jamilete deu um discurso emocionado sobre como aquele hospital seria um lugar onde dinheiro não determinaria quem viveria ou morreria. Onde todos teriam direito a tratamento de qualidade. Quando terminou, encontrou Augusto nos bastidores, os olhos dele brilhando com orgulho. Você foi incrível, ele disse, puxando-a para um abraço apertado. Nada disso seria possível sem você. Não. Você teria conseguido de qualquer forma. Apenas teria demorado mais. Eu só acelerei o inevitável. Naquela noite, exaustos mas felizes, voltaram para casa. Jamilete se preparou para ir para seu quarto como sempre fazia, mas hesitou na porta do quarto de Augusto. Augusto! Ele apareceu, sem camisa, o corpo atlético iluminado pela luz suave do abajur. Sim. Posso ficar? Esta noite. A surpresa no rosto dele foi evidente. Tem certeza? Não. Mas quero tentar. Ele a puxou para dentro, gentil, e a guiou para a cama. Deitaram-se lado a lado, sem se tocar no início. O silêncio era tenso, carregado de expectativa. Não precisa ser nada mais que isso, Augusto disse. Só ficar aqui, juntos. Jamilete virou-se para ele, estudando seu rosto na penumbra. Você realmente mudou. Tive que mudar. Perder você, mesmo temporariamente, me mostrou quem eu tinha me tornado. Um monstro. E nunca mais quero ser aquele homem. Você me amava mesmo naquela época, quando me torturava. Sim. E odiava-me por isso. Odiava sentir algo por você quando acreditava que me desprezava. Deve ter sido tortura. Foi. Mas nada comparado com a tortura que te causei. Nada justifica o que fiz. Jamilete tocou o peito dele, sentindo o coração batendo acelerado sob sua palma. Obrigada. Por mudar. Por tentar. Obrigado você. Por não desistir quando deveria. Eles ficaram assim, apenas se tocando levemente, até que o sono finalmente veio. E pela primeira vez desde o casamento, Jamilete dormiu a noite toda sem pesadelos. Os meses seguintes trouxeram mais cura. O hospital prosperou, a relação deles se aprofundou. Começaram a construir uma vida de verdade, jantares em casa, viagens curtas, momentos simples que casais normais compartilhavam. Dante tentou causar problemas algumas vezes, espalhando rumores sobre o casamento ser falso, sobre Jamilete estar usando Augusto. Mas ninguém acreditava. Era óbvio para qualquer um com olhos que o casal estava profundamente conectado. Caroline desapareceu da sociedade, sua reputação irreparavelmente destruída. Jamilete sentiu pena dela eventualmente. Pena pela garota insegura que causará tanto dano por inveja. Um ano após a revelação, no aniversário de casamento deles, Augusto levou Jamilete de volta à mansão de seus pais. Havia uma festa surpresa esperando, não pelos pais, mas organizada por Augusto. O que é isso? Jamilete perguntou, confusa ao ver decorações românticas por todo o jardim. Uma renovação de votos. Se você quiser. Augusto a virou para encará-lo, nervoso de uma forma que ela nunca vira. Sei que nosso casamento começou como uma mentira. Como uma imposição. Mas quero fazer de novo. Do jeito certo. Se você quiser se casar comigo de verdade, por amor, não por obrigação. Lágrimas brotaram nos olhos de Jamilete. Você está me pedindo para casar com você novamente? Estou. E desta vez, espero ouvir um sim que venha do coração,
não dá desespero. Jamilete olhou ao redor. Viu os pais de Augusto sorrindo com lágrimas nos olhos. Viu Isabela acenando animadamente. Viu o padre esperando no pequeno altar montado sob as árvores onde ela costumava brincar quando criança. E então olhou para Augusto. Para o homem que a machucara profundamente, mas que passará um ano inteiro provando que pessoas podiam mudar. Que amor não era apenas sentimento, mas ação diária. Sim, ela disse, sorrindo através das lágrimas. 1000 vezes sim. A cerimônia foi íntima, simples, perfeita. Desta vez, quando recitaram os votos, cada palavra tinha significado. Quando Augusto a beijou, foi com a paixão de alguém que finalmente tinha permissão para amar livremente. Eu te amo, ele sussurrou contra seus lábios. Sempre amei. Sempre vou amar. Eu também te amo. Apesar de tudo, por causa de tudo. Naquela noite, finalmente, consumaram um casamento de verdade. Não como obrigação ou vingança, mas como celebração. Augusto foi gentil, reverente, tratando-a como a coisa mais preciosa do mundo. E quando finalmente se uniram, foi com a certeza de que tinham percorrido o inferno juntos e saído do outro lado mais fortes. Deitados entrelaçados depois, Augusto traçou a cicatriz no braço de Jamilete com dedos suaves. Sinto muito por isso. Por tudo. Eu sei. E te perdoei. De verdade, desta vez. Ele a puxou mais perto, beijando sua testa. Vou passar o resto da vida merecendo esse perdão. Você já merece. Porque não desistiu. Porque lutou por nós quando eu estava pronta para desistir. Nunca vou desistir de você, Jamilete. Nunca mais. E ele cumpriu essa promessa. Todos os dias, pelo resto de suas vidas. Fim. E assim termina a história de Jamilete e Augusto. Dois corações que atravessaram o inferno para finalmente encontrar a paz um no outro. E você, acredita que o amor pode vencer até o ódio mais profundo? Comenta aqui embaixo. Se você chegou até o final dessa história, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também ama histórias intensas como essa. Qual parte te emocionou mais? A humilhação? A descoberta da verdade? Ou a redenção? Conta pra gente nos comentários. E não esquece, o próximo vídeo já está chegando com mais uma história de tirar o fôlego. Ativa o sininho para não perder. Até a próxima história, e lembra, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Mesmo quando tudo parece perdido. Bye bye.